Bora, pessoal, começar o vídeo que abre aqui os trabalhos do mês de abril, onde a gente vai focar só em literatura brasileira. E eu começo com um livro que mora no meu coração, que é O 15, de Raquel de Queiroz. Se você ainda não leu esse livro, dê uma chance para ele, porque eu garanto que você vai se surpreender. Principalmente porque Raquel de Queiroz escreveu esta obra-prima aqui quando ela tinha de 19 para 20 anos. Uma moça escrevendo um grande livro, um grande clássico, podemos dizer, que espantou toda a crítica, espantou toda a sociedade literária da época, espantando até mesmo Mário de Andrade, que fez a crítica a respeito da obra. E nesta versão aqui, da José Olímpio, é uma versão recente, tá? Tem esses anexos, né, das críticas do período em relação a esta obra aqui, e vai engrandecer a sua leitura caso você leia aqui lá no pós-fácil do livro. E por que espantou tanto? Porque Raquel de Queiroz, uma moça na época, né, desconhecida, escreve uma obra fantástica que relatando ali a seca nordestina, né? Inclusive chama O 15 porque ela fala sobre a grande seca de 1915, tá? Essa obra foi publicada em 1930 e faz ali, né, o grande percurso da seca, junto com grandes outras obras, como Vidas Secas, que a gente vai ler ainda aqui no canal, no próximo vídeo, Bagaceira, e entre outras obras que falam, né, dessa grande seca, desse período de seca ali, que afligiu a todos no Nordeste, principalmente no Sertão. Então é uma história que se passa ali no Sertão, né, no Ceará, numa cidade próxima a uma cidade que chama Quixadá, ali nos arredores, e como que as famílias, as pessoas que passavam por essa grande seca, se davam ali com esse período, né, com essa grande estiagem que fez com que a maioria delas pegasse a estrada de maneiras diferentes, algumas de trem, outras a pé, e assim a gente acompanha a vida dos retirantes rumo à capital em busca de emprego, em busca de uma vida melhor, já que a seca tinha de fato tomado tudo que eles tinham, tá? Então essa obra ela é escrita de uma maneira bastante simples, bastante direta, e foi isso que encantou. A gente não vai ver aqui grandes retóricas, a gente não vai ter grandes rodeios, inclusive nos momentos mais dramáticos da obra, a Raquel de Queiroz é bastante direta e não fica fazendo floreamentos, usando de verborragias para tentar explicar o que acontece. E a história, de fato, ali, o enredo é bastante simples, é fácil de acompanhar. Os personagens, eles são bastante presentes, e então torna, né, tudo isso torna a leitura muito fácil, muito tranquila e apaixonante, tá bom? Mas do que se trata? Bom, como eu disse, fala do grande período ali da seca, né, de uma grande seca que aconteceu em 1915, e aí a gente acompanha a família do Chico Bento, que é um vaqueiro ali da região do Quixadá, e também uma história da Conceição e do Vicente, tá? O que acontece com esses dois últimos que eu citei? Conceição e Vicente, eles são primos. Conceição é uma moça, ali de 22 anos, professora, estudada, ela gosta muito de ler. Ela foi criada pela sua avó, né, a mãe Inácia, a dona Inácia, que a gente acompanha aqui na história. E justamente a história começa com a Inácia rezando para a chuva, né, para que a chuva aconteça. Enquanto num quarto paralelo, Conceição está lendo ali, escolhendo alguns livros de literatura francesa, né, tentando escolher algum livro para ler ali à luz de vela. Isso já mostra uma das características da Conceição, um pouco mais estudada, um pouco mais dedicada aos livros, dedicada aos estudos, e se torna a antítese do Vicente, que é o seu primo, que é um vaqueiro ali, um dono de terras, né? Ele é um pequeno ali, um jovem fazendeiro, que garante a subsistência da sua família com a fazenda que eles têm, inclusive custeando ali os estudos do irmão que foi para a cidade estudar. Então a gente vê essas antíteses acontecendo na história, e o Vicente e a Conceição, eles têm ali um amor entre eles, um sentimento muito forte, mas que não é declarado, tá? Por que não é tão declarado? A gente tem alguns flertes, mas esses dois, como eu já disse, enquanto um é fazendeiro, lida com a roça, lida com o campo, com o gado, né? A outra é uma estudiosa, prefere ficar na cidade, enquanto o outro é da terra, é do sertão. Então essa vida que cada um escolhe acaba separando eles cada vez mais ao longo da história.
E aí entra a história de Chico Bento. Chico Bento é um vaqueiro ali da região também, próximo do Logradouro, né, que é onde Conceição e a Mãe Inácia estão. Ele, como eu disse, é um vaqueiro, trabalha para uma fazendeira e ele é casado com a Cordulina, né? A Cordulina tem uma irmã, a mocinha, que mora com eles, e esse casal eles têm 5 filhos. E a dona da terra onde eles trabalham, por conta da seca, já deu a ordem que, se não chover até o dia de São José, ele pode abrir as porteiras, soltar o gado e arranjar outra coisa para fazer. Então eles estão ali entre a cruz e a espada, né? Esperando a chuva, esperando que os céus os abençoe com as chuvas, para que eles continuem trabalhando, para que não precise soltar o gado à morte, à própria sorte, e para que eles também não saiam à própria sorte. E o Vicente, que mora ali nos arredores, já se liga nisso também, fica com pena, né, do Chico, e eles começam ali a tentar se desfazer das coisas que eles têm, mas de fato não chove. O Chico ele precisa de fato abrir as porteiras e procurar alguma coisa para fazer. Então ele vai até a cidade, porque por conta da seca, o que o governo está fazendo? O governo está dispondo passagens de trem até Fortaleza para que as pessoas consigam se locomover com mais facilidade. Só que ao ir até a estação para tentar ver, né, para tentar conseguir essas passagens, ele não consegue, porque as passagens ali elas estão sendo monopolizadas, elas estão sendo dadas a grandes pessoas, né? E a gente vê também aí a questão social que a Raquel de Queiroz traz, né? Um certo coronelismo que acontecia nessa região na época, se acontece inclusive hoje, imagina nessa época, né? Na época da República Velha, da República do Café com Leite, onde o Nordeste era de fato deixado de lado, né? E aí concentrava-se só Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, mais São Paulo e Minas Gerais. Então, ele não consegue essas passagens e precisa seguir o seu caminho a pé. E aí começa a história dos retirantes, né? Ela começa a retratar como que essa família, né, de 5 filhos, o casal e a sua cunhada, a cunhada de Chico Bento, a mocinha, pegam a estrada em busca de chegarem à capital, para depois dali essa família buscar emprego no norte, né? Porque o que o Chico Bento vislumbrava? Ah, eu vou para o norte. Ele ouviu falar que estava tendo bastante oferta de emprego nos seringais, então ele ia lá fazer parte dessa extração da borracha, que estava muito alta na época, né? Um mercado muito alto na época. E ele sai com essa ideia, junta ali alguns mantimentos, carne seca, farinha, rapadura e pega a estrada. Enquanto que o Vicente ele continua ali a duras penas tentando manter o gado saudável, né, comprando ração, que era o que o Chico não conseguia fazer. Continua tentando ali manter o gado em pé, fazendo vigílias, né, com os funcionários para fazer com que os gados não caíssem, para não levantar mais. E o Chico pega a estrada. Ele pega a estrada e aí a gente começa a ver o drama todo, né? E a gente vê também a beleza da escrita da Raquel, conforme ela vai passando pelos lugares mais agrestes ali do sertão, os lugares mais sem água, né? Mais secos, como que os galhos são retorcidos. E ela escreve isso com uma beleza fantástica, sem ser verborrágica, tá? Se é que vocês entendem o que eu estou falando. E além de tudo isso, uma coisa que eu considero importantíssimo nessa obra, ela não é panfletária, tá? Ela tem crítica, ela faz uma dura crítica social, ela mostra de fato como que era a relação do homem com a natureza naquela região do país, sem ser panfletária. Tá? E isso, para mim, faz muito sentido, faz muita diferença nas obras que a gente lê, principalmente brasileiras, né? E o Chico Bento pega seu caminho e começam os momentos dramáticos, né? Ali no primeiro dia eles têm comida, eles conseguem se abrigar à noite numa casinha que está abandonada, mas já no segundo dia eles encontram outros retirantes que já estão passando fome. Esses outros retirantes estão na sombra de um juazeiro, onde a família do Chico também se abriga, e essa outra família está pensando em comer ali uma carcaça já podre de um animal qualquer. Então nessa hora a gente vê de novo, né, como que a Raquel mostra ali a realidade do sertão, né? Porque mesmo estando na mesma situação dessa outra família, o Chico ele divide a sua comida. Então ele mostra uma grande generosidade. A sua esposa até o critica, né, o pergunta por que eles vão comer no outro dia. Ele recorre a Deus, a esperança de um novo dia, de uma nova manhã, e divide a sua comida com outra família, mostrando essa generosidade, né?
Mas aí os problemas começam a acontecer mais gravemente. Se você pretende ler, eu vou dar alguns spoilers, tá? Porque essa história não tem como contar sem spoiler, tá? Então, se você quiser, pode pular para o capítulo final, onde eu faço ali algumas considerações. Mas a partir daqui vai ter alguns spoilers que são importantes para a história, tá? Então, já no segundo dia, os problemas começam a acontecer. Ele divide a comida, fica sem comida. A farinha começa a acabar, a rapadura acaba, a carne, a manta ali de carne seca também. E aí a fome já começa a afligir essa família, até que um dos filhos dele resolve comer mandioca crua, e aí isso causa ali um certo envenenamento no menino, e o menino morre, né? E aí ele tem a primeira perda na estrada. A história continua, e aí vem um parêntese que eu acho interessante, né? Porque a mocinha, a dona Mocinha, que é a cunhada do Chico Bento, que os acompanha, era uma moça ali de passos leves no início, de trejeitos leves, mas a estrada começa a acabar com isso também. E aí chega um ponto que ela não aguenta mais, ela consegue um emprego numa cidade onde eles passam, e é a segunda que abandona o caminho ali dos retirantes. Eles já perderam um filho, e agora a cunhada fica pelo caminho para trabalhar para uma senhora ali, que tinha um bar ali, um boteco perto da estação. Bom, a história deles continua, e aí próximo a uma outra cidade, um dos outros filhos dele some. A gente não sabe se ele foge com alguém, se ele desiste do caminho e se esconde, ou se ele morre em algum momento e não aparece mais. E aí, desesperado por isso, o Chico Bento começa a procurar pelo filho, né? Antes disso ainda, já afligido ali, aflitos, né? Afligidos pela fome, pela seca, eles estão já muito magros, né? Sem água para beber, e eles encontram uma cabra no meio do caminho. E essa cabra é morta por eles. Eles vão lá, matam a cabra, esfolam, porque aparentemente ela não tinha dono. E no momento em que eles estão esfolando, o dono aparece, acaba com o Chico Bento, chama ele de bandido, né, de ladrão, pega a cabra de volta. E ao implorar por comida, o dono da cabra dá apenas as tripas para eles comerem. Olha o drama, né, dessa família, que até então tinha trabalho, e de uma hora para outra, dada a tamanha seca que eles estavam enfrentando, precisou pegar a estrada, caminhar a pé até a capital, e no meio do caminho ter tantas perdas e serem obrigados a comer tripas de animais. Bom, a partir disso, o outro filho some, então ele já perdeu 2 filhos e a cunhada ficou pelo caminho também. E ao chegar numa cidade, ele vai ver com um delegado se eles conseguem colocar ali alguns policiais para procurar o filho, né? E aí a tamanha surpresa que o delegado é compadre dele, né? Era padrinho do filho que morreu. E ao ver a situação da família, ele move ali o que consegue, né? Ele move as coisas para conseguir passagens para eles irem para a capital. E a partir daí a família ruma à capital e chegam ali num campo de concentração, digamos assim, né? Onde os retirantes se concentravam na cidade para conseguir ali buscar emprego, buscar comida. E aí que aparece Conceição. Por quê? A Conceição ela tinha saído do Logradouro com a sua mãe, né? Para ir até a cidade, porque também lá a vida já estava ficando inviável, e ela tinha uma relação com essa família. A relação é que ela era a madrinha do filho mais novo, do Duca. E quando a Conceição, que fazia trabalhos voluntários, fazia trabalhos de caridade nesse campo ali, nesse lugar onde os retirantes se concentravam, ela vê a família e resolve ajudar. Então, a partir disso, ela consegue ali um emprego para o Chico, consegue levar ali algumas porções de comida, tentar manter a vida deles mais tranquila, né, na medida do possível. E é aí que o Chico ele resolve doar o seu filho para ela, para que ela crie, né, já que eles não tinham condições de criá-lo, e assim ele podia sair mais tranquilo, né? Conceição aceita, ela começa a criar o menino, que é seu afilhado, e então ela consegue também algumas passagens para essa família ir a São Paulo, migrar para São Paulo em busca de novas oportunidades e assim por diante. Então assim a gente vê, né, o fim desse ciclo dos retirantes do Chico Bento, saindo do emprego, enfrentando todas as perdas pelo caminho, chegando a um lugar que dependia muito da caridade das pessoas que moravam ali em Fortaleza, para poder ter uma chance, né, uma nova oportunidade na vida.
Não fosse isso, eles morreriam pelo caminho, morreriam de fome, morreriam de sede, assim como morreram seus filhos, né? O seu filho, o outro fugiu, talvez, e esse outro filho, o Duca, ele precisou doar para que uma família com mais possibilidades pudesse criar. Então imagina a sensação do pai e da mãe, né? Perdendo tudo isso, perdendo aquela vida que eles tinham, em busca de novas oportunidades. Então, quando você lê o 15 e pensa a respeito disso, reflete a respeito disso, essa obra se engrandece ainda mais. Dado também, né, juntando a isso, a qualidade da escrita da Raquel. Lembrando que ela tinha de 19 para 20 anos. Então, assim, desde muito cedo ela já sabia o que ela queria. Ela empregou uma vida ali de escrita, né, dedicada à literatura, e conseguiu escrever uma grande obra. Mas não para por aí. Além de toda essa história da família de Chico Bento, tem ali os alinhavos também entre a Conceição e o Vicente. Toda a fúria do Vicente em relação à vida do irmão, que só estudava, como ele dizia, né? Essa antítese entre o homem do campo e o homem da cidade, como se só tivesse valor quem trabalha na lida campal, né? na força bruta, e quem estudasse não. Muito embora tenha alguns indícios de que o Pedro, o irmão do Vicente, ele era dado às farras, às festas, né, e se dedicava pouco aos estudos, mas ali são alguns parênteses que a gente encontra nessa obra. Outra coisa interessante, outro ponto interessante, é esse amor da Conceição e o Vicente, como eles se separam ao longo do caminho, né, uma mais dedicada à cidade, aos estudos, à caridade, e o outro precisando se dedicar à sua fazenda para manter ela viva, manter o gado vivo, manter a fonte de renda da família acesa, né, viva, e isso faz com que eles se separem. Então a gente vê que essa história ela não termina como um grande romance, né? Porque tudo leva a crer, se a gente cair no senso comum, de que Conceição e Vicente vão ficar juntos. Mas não, eles não ficam, né? E aí está outro grande valor dessa obra. Assim, a gente espera, espera, espera e não acontece. E eu adoro quando isso acontece. Adoro quando sai do caminho comum, assim, adoro quando as coisas mais tradicionais não acontecem. E a Conceição, então, ela segue o seu rumo, o Vicente segue o seu, e assim a gente vê, né, a finalização da obra, não antes sem ver o caminho que Mocinha tomou, né, Mocinha que tinha ficado para trabalhar. Quando Inácia e Conceição voltam para o logrador, quando a chuva chega, né, a seca acaba, e a gente começa a ver ali as primeiras gramíneas crescendo, o solo começando a verdejar de novo. Ela fala inclusive de pássaros verdes, inclusive o céu estava ficando verde. Quase poesia, né? E quando a Inácia e a Conceição vão até a estação de trem, elas encontram a Mocinha. A Mocinha já está com um filho nesse período. Ela está deixada como um mendigo, né, como uma mendiga, implorando por dinheiro. Então ela saiu lá do trabalho dela, não se deu bem lá com a sua patroa e precisou pegar o seu caminho de novo pela estrada. E agora ela está mendigando nas estações de trem. Então, até quem a gente acreditava que tinha se dado melhor durante o percurso, a gente vê que no final das contas também tinha se dado muito mal. Então é um drama, né? A gente começa a ver um drama muito robusto desses retirantes, né? Da vida desses retirantes em busca de uma possibilidade, em busca de uma esperança, né? De um novo dia, mas que nem sempre dá certo. E a gente não sabe também como foi a vida de Chico Bento. A gente só para de acompanhá-los quando eles rumam a São Paulo, quando eles têm essa possibilidade de uma nova vida. E assim a Raquel ela finaliza esse livro, né, que é fantástico. Eu recomendo muito que você leia, recomendo muito mesmo, porque vai engrandecer muito a sua capacidade de crítica literária, a sua capacidade de analisar como que era o Brasil e como que o Brasil ainda pode ser, porque coisas assim ainda acontecem, tá? A gente não precisa ir para países longe, né? Países onde a gente sabe que a existência, a subexistência é tão difícil. Não, no nosso país mesmo existe isso, talvez até aí no seu bairro. Então, eu acredito que esse livro ele nos põe a pensar a respeito disso, a refletir sobre isso, sabe? As grandes diferenças sociais, as grandes diferenças impostas, inclusive pelo clima, dentro do nosso próprio país. Tá?
como que é a relação do homem com a natureza em diferentes regiões do nosso país, em diferentes regiões do nosso estado, o que os homens precisam fazer para sobreviver e quais as perdas eles têm durante esse percurso, como essas perdas elas podem influenciar na vida, influenciar nas suas decisões, tá? Em decisões de todos os tipos, e como, embora isso aqui não seja panfletário, esta obra não seja panfletária, como todas essas circunstâncias e situações são aproveitadas pelos políticos durante as eleições. Só quis fazer esse parênteses para você refletir um pouco sobre isso, assim como eu reflito quando eu leio uma obra como essa. Portanto, eu considero O 15 uma obra indispensável da literatura brasileira. Na minha opinião, mais até do que Vidas Secas, que é o próximo livro que a gente vai ler. E por que Vidas Secas é o próximo? Porque talvez ele seja o mais cobrado aí pelas escolas, mas na minha opinião, eu não sou nenhum analista literário, né? Não tenho formação em crítica literária, mas para mim esse livro aqui engrandece muito mais do que Vidas Secas. Muito embora Vidas Secas seja um grande clássico, a gente vai ler ele aqui, tá bom? Portanto, se você quiser saber mais sobre O 15 de Raquel de Queiroz, leia. Fique à vontade para ler. Eu deixei aqui na descrição do vídeo alguns links que você pode usar para adquirir este livro aqui. Lembrando que adquirindo por estes links, você ajuda o canal, porque uma partezinha do valor que você paga lá vem para nós, sem acrescer no valor final para você. É uma comissão que a Amazon nos dá. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, se esse é o tipo de vídeo que você gosta de assistir, se esse é o tipo de análise que você gosta de ver sobre livros, deixa o seu curtir aí no vídeo, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe nos comentários o que você achou. Assim a gente cria aqui um grande grupo de discussões e eleva a nossa fortuna crítica, digamos assim, a nossa capacidade crítica em relação ao nosso mundo, porque eu acho que é isso que a literatura nos propõe. Ok? Eu fico por aqui, Eduardo Cassago, um amante da literatura de Raquel de Queiroz, flutuando do nada, lugar nenhum, espalho do ponto azul. Fui.